Bom, antes de eu me apresentar, eu queria de novo agradecer o Heitor, o Flávio, o Douglas, o Fabrício, a Luciana e a Nathalie, porque organizar essas coisas dá um trabalho que só Deus. E agradecer os patrocinadores também, porque senão a gente já está comendo vento no coffee break, né? Então, assim, obrigado às empresas que participaram também. Então, meu nome é Fernando, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação, onde eu faço pesquisa com linguagem de programação e compiladores. Então, assim, hoje, o objetivo da palestra de hoje é mostrar para vocês o que é, de fato, um compilador industrial. Então, a gente vai tentar vê-lo, assim, do início ao fim, nessas ferramentas, desde a parte do código-fonte da linguagem até a gente chegar no código assembly. Um segundo objetivo, né, secundário da palestra, é apresentar o laboratório de compiladores para vocês. Eu não vou falar exatamente da pesquisa que a gente faz, mas a gente tem vagas de mestrado, de doutorado, então quem tiver interesse em fazer algum tipo de pesquisa acadêmica, que tem bastante relação com a indústria, inclusive, bom, meu e-mail está aqui, a gente, de fato, tem um programa de pós-graduação que faz parte do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e a gente precisa de pessoas, né, entusiasmadas para fazer pesquisa. Então, a pesquisa que a gente faz, Perdão, gente. Ok, foi o descanso de tela. Mas enfim, então, assim, é um programa gratuito, os alunos têm bolsas, inclusive. Várias das nossas bolsas são doadas por empresas. Então, uma das empresas, inclusive, doadoras foi a Cadence. E eles mandaram dois presentes para eu distribuir para vocês. Eu pensei na seguinte dinâmica, eu faço várias perguntas aqui durante a apresentação, então quem for respondendo mais ganha os presentes. Um deles é uma mochila e o outro, eu não tenho certeza da natureza do segundo presente não, mas eu acho que tem a ver com telefones celulares, então, mas não é um telefone. Mas eu acho que é relacionado, de natureza similar. Então, assim, quando vocês forem respondendo, vocês me ajudando, no final a gente decide quem me ajudou mais. Mas então, a Cadence, inclusive, é uma das empresas que vem doando bolsas para o nosso laboratório de compiladores. A gente faz com eles pesquisa para encontrar o melhor código, né, para modelos de aprendizagem automática. É uma empresa que vem recebendo vários alunos que são formados no laboratório. Inclusive, tem alguém aqui a Cissa, que a Thaís, talvez também. A Cissa, por exemplo, é aluna de sistemas de informação, que fez iniciação científica conosco e hoje faz estágio na Cadence. Então, é uma empresa que trabalha com compiladores, inclusive. Então, quem tiver interesse em bater um papo com ela sobre os estágios lá, ela deve estar no coffee break, por suposto. Mas, gente, então, sem muita delonga, o objetivo da palestra, igual eu falei, é falar sobre o LLVM, que é... Alguém já usou? Já ouviu falar? Não, tirando a turma aqui na frente da mesa. Alguém sabe o que significa o LLVM, a sigla? É uma sigla, né? Alguém? Hã? Virtual Machine. Então, LLVM é Low Level Virtual Machine. Alguém conhece alguma outra máquina virtual sem ser o LLVM? A gente tem milhões. A JVM. Então, assim, a JVM, o Java Virtual Machine, é uma máquina virtual totalmente diferente do LLVM. O LLVM tem, tipo, zero a ver com essa ideia de máquina virtual. Mas esse nome, então, é mais um legado histórico, né, de quando a ferramenta surgiu. JVM e LLVM têm uma coisa em comum, que é uma representação intermediária. Eu vou falar para que ela serve daqui a pouco. Mas, assim, o propósito dessa representação intermediária, de fato, é diferente. Então, não é, de fato, uma máquina virtual, é uma infraestrutura de compilação. Então, permite a gente escrever compiladores, interpretadores, depuradores, ferramentas de análise estática de código e vários outros tipos de ferramentas que lidam com linguagens de programação. Deixa eu tentar dar uma visão para vocês do que é isso, mas eu vou tentar fazer uma palestra estilo tutorial. Então, assim, em 10 minutos eu cobro os slides, aí eu mostro, de fato, as coisas que a gente consegue fazer com a ferramenta programando com vocês. Então, em termos de compiladores, as primeiras linguagens que foram compiladas com LLVM foram C e C++, mas, assim, C e C++ não eram primariamente compiladas com LLVM, né? Tem milhões de compiladores de C, Borland C, tem o GCC, o ICC. Essas linguagens também são compiladas via LLVM. Então, assim, hoje, LLVM é um dos compiladores mais competitivos para essas linguagens. Mas tem algumas linguagens que são compiladas somente com LLVM.
Alguém arrisca alguma? Assim, quando eu digo somente igual a LLVM, é possível que uma pessoa sozinha no quarto dela tenha feito um compilador para aquela linguagem, mas a gente está falando dos compiladores que têm mais de 1000 usuários. Sim. Swift, por exemplo, é compilada com LLVM. Mais alguma? Rust é uma linguagem que é primariamente compilada com LLVM. Eu acho que é compilado só com LLVM, inclusive. Então, tem uma outra que eu acho super bacana. Alguém já mexeu com Julia? Então, Julia é uma linguagem de programação super top. Ela é dinamicamente tipada, mas eu consigo declarar os tipos também. Então, tem essa mistura de tipagem estática e dinâmica. Se der, eu mostro um programa em Julia para vocês. Então, Rust, que é a linguagem que foi feita na Mozilla, né, mas hoje é um projeto mundial, né, com várias pessoas que gostam muito da linguagem. Ela é compilada primariamente com LLVM, uma linguagem super eficiente, inclusive. Swift também é outra linguagem compilada primariamente por LLVM. Inclusive, o LLVM inicialmente era mantido pela Apple, que é a empresa onde surgiu, né, o Swift para programar o iOS. Então, as ferramentas, né, foram criadas entre 2003 e 2004 pelo Chris Lattner. O Chris Lattner era estudante de doutorado em Illinois, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Então, assim, é uma ferramenta que surgiu na academia, mas hoje assim, tem um apelo muito grande na indústria. O orientador do Chris Lattner, o Vikram, ele, até hoje, é uma pessoa muito influente nesse domínio de linguagem de programação. Então, juntos, eles criaram essa ferramenta. O que é bacana, porque assim, surgiu há 20 anos atrás, né, mas com uma interface de muito bom gosto. Então, até hoje, assim, é uma ferramenta que acabou se tornando super popular. O artigo do LLVM, inclusive, tem quase 7.000 citações, o que assim, é muito para um artigo de compiladores. Tipo, artigos de compiladores têm poucas citações. O LLVM, por outro lado, transcendeu, né, essa comunidade de linguagem de programação e compiladores. Hoje ele é usado em vários domínios. Então, o que é essa infraestrutura, né? Eu vou usar esse livro aqui, ó, Craft Interpreters, para explicar o que é isso. Alguém já viu esse livro, Craft Interpreters? É um livro aberto, né? Assim, vocês pegam um PDF na internet, o autor ele distribui o PDF. Mas, enfim, a capa do Craft Interpreters é super bacana, porque ela tem essa figura aqui. Então, eu acho que mostra tudo. Assim, tudo assim, todo o ecossistema, né, de diferentes linguagens de programação. Então, por exemplo, em C, a gente normalmente sai aqui do código-fonte e a gente termina com código de máquina e a gente executa aquele programa. Mas, por exemplo, alguém conhece alguma linguagem que para aqui nos bytecodes? Java, por exemplo. Então, Java, Scala, Kotlin, essas linguagens todas, normalmente, a gente sai do código-fonte, vem até os bytecodes para executar os programas. Mas notem que tanto faz, né? A gente pode ir para cá também. Então, Kotlin é uma linguagem... Alguém já viu Kotlin? Essa linguagem do Android? Então, assim, a gente pode gerar código de máquina também via LLVM. Vou tentar mostrar para você se der tempo aqui. Então, normalmente, a gente divide o projeto de um compilador em 3 partes. Então, a primeira parte a gente chama de front-end. Então, o front-end é um conceito bem legal, porque ele resolve um problema super antigo em ciência da computação, o problema de parsing. Alguém sabe o que é parsing? Assim, foi um dos primeiros problemas que os cientistas da computação, de fato, tiveram que resolver, assim, dentre vários outros, não é? Mas alguém sabe o que é isso? Como é que é? A conversão dos tipos? Não exatamente. Assim, embora, é claro que vai ajudar nisso também, né? Mas é mais básico. Nessa linha. Então, vejam bem, um programa de computador é tipo uma matriz cheia de caracteres, não é? Que você olha para a tela lá, aquilo é assim, 80 por 24, é uma matriz cheia de caracteres, né? Assim, aquilo, para o computador, assim, é tipo nada, né? Assim, só aquela imagem lá. Então, parsing é o problema de transformar essa matriz de caracteres numa estrutura de dados, que o compilador vai usar, vai fazer alguma coisa com ela. Essa estrutura de dados, normalmente não, né? Acho que quase sempre, ela vai ser o quê? Ela é uma árvore. Então, assim, é a árvore de sintaxe do programa. Então, parsing é o problema de transformar uma sequência de caracteres ASCII em uma árvore. Então, isso é o problema que o front-end resolve. E a gente tem, do outro lado, o back-end, que é a parte do compilador que vai pegar a representação do programa que o compilador vê e vai gerar código de máquina para aquilo.
Então, isso é o que a gente chama de geração de código, né? Quando eu falo para gerar código de máquina, pode ser bytecodes também, tipo da JVM, né? Ou de outras máquinas virtuais, tipo JavaScript, que tem no V8, né, do Google. Então, isso são bytecodes. Ou x86, ou PowerPC, é tudo código de máquina. E tem a parte do meio, que normalmente é o que a gente chama de LLVM mesmo. Então, assim, quando a gente pensa em LLVM, muita gente está pensando na representação intermediária dos programas. Então, o LLVM pega um programa, uma linguagem de alto nível, tipo C, Rust, transforma nessa representação intermediária. E aqui pode fazer um punhado de coisas com ela. Então, a parte de virtual machine é por causa dessa representação intermediária. Quando a ferramenta surgiu, era, de fato, para interpretar essa representação intermediária, que hoje a gente faz assim, milhões de outras coisas com elas, análise de segurança, para ver se tem buffer overrun no programa, depuração, né? Então, assim, o LLDB, que é o depurador da Apple, vai usar a representação intermediária. Então, isso aqui é o que a gente normalmente chama de LLVM. Mas, assim, mas enquanto um ecossistema de ferramentas, a LLVM contém tudo. Por exemplo, o Clang ou o Clang++, né, que são os front-ends de C e de C++, são distribuídos juntos no próprio repositório do LLVM. Deve ter mais uns 20 geradores de código para arquiteturas diferentes no próprio repositório. E, assim, empresas diferentes fazem, né, front-ends diferentes ou back-ends diferentes. Tipo a Mozilla fez o Rust C, que é um front-end para o LLVM, que não é parte da distribuição. Tem vários microcontroladores, né, tem back-ends que são feitos por outras empresas, né, que também não são parte da distribuição. Então, assim, só para mostrar o que são essas ferramentas, né, front-end, middle-end e back-end, ligados por essa representação intermediária, deixa eu dar alguns exemplos de ferramentas aqui. Então, na parte de front-end, a gente tem, por exemplo, o Clang. Então, o Clang pega um arquivo, .c, e transforma em um arquivo, que aqui eu coloquei .ll. Normalmente a gente usa essa extensão, que é a representação intermediária do LLVM, é tipo um assembly. Assim, tipo um assembly do x86, mas tem nível mais alto, tem tipo. Sabe, a gente consegue falar booleano, inteiro, essas coisas. Tem assim, tipos compostos, né, agregados, tipo structs. Então, uma ferramenta do LLVM que serve para operar com isso é o OPT. Então, o OPT faz o quê? Pelo nome. Melhora o programa, né? Então, assim, tipo assim, o código-fonte tem quase tipo, infinitos programas que fazem o que aquele código-fonte faz. Então, o OPT tenta encontrar um dos melhores, um dos mais rápidos, né, um dos menores, por exemplo. Então, ele pega LL e devolve LL. Assim, ele faz a análise dos programas na representação intermediária do LLVM. Aí, um back-end, por exemplo, é o LLC, que é distribuído junto com o LLVM, que vai pegar o LL, aí pode produzir x86, MIPS. Vocês conseguem falar mais 4 arquiteturas? ARM. PowerPC? Pode ser outra. RISC-V, mais alguma? Spark. Eu acho que tem um back-end de Spark também, né? Assim, já está mais demodé, mas na época que eu comecei a estudar ciência da computação, essas máquinas Spark eram o top que tinha lá no departamento. Mas enfim. Então, esse foi um apanhado sobre a ferramenta. Deixa eu mostrar como é que a gente usa ela. Então, vou sentar aqui e vou programar com vocês um pouco. Gente, essa parte de demo, assim, nem sempre ela é smooth. Então, se acontecer alguma coisa, vocês já vão me desculpando. Mas vamos ainda fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Vocês conseguem me escutar sem o microfone? Porque também tem essa de pegar e digitar. A evolução tem 2 mãos. É impressionante como é que a gente junta em boas ideias, né? Bom, vou deixar mais perto aqui. Mas então tá bom, deixa eu subir aqui. DCC Wiki. Gente, se eu quiser compilar LLVM, eu vou
Eu vou usar a instalação que eu compilei a partir da fonte aqui, mas ele já é default no computador da Apple. Mas então, assim, eu vou ter que escrever um punhado de coisas, porque eu estou usando o meu LLVM que eu compilei, não o LLVM da Apple. Então, assim, vocês não se aborreçam com os comandos longos. Mas eu quero compilar isso aqui. Então, eu vou só indicar o caminho, que é o meu LLVM. Então, eu vou usar um front-end, que é o Clang. Eu vou pegar esse arquivo.c e vou gerar a IR, a representação intermediária do LLVM. Eu tenho que indicar onde está a biblioteca do meu sistema. Então, isso aqui é um comando meio chato, mas esse autocompletar aqui vai resolvendo para a gente. Aqui é esse ponto SDK. Pronto. Então, assim, partindo do pressuposto que o programa está correto, assim, a primeira vez demora, mas a segunda vez ele já compila rápido. Notem que tem um aviso aqui falando que tem 2 implementações, mas é porque eu instalei 2 LLVMs aqui. Então, assim, notem que se eu instalar de novo, é mais rápido. Por que é mais rápido em segunda instalação? Essa pergunta não tem nada a ver com compiladores, não. Tem um pouco, né? Hã? Essas coisas ficam memória lá, residentes, né? Então tá cacheado. Então, assim, meu programa, eu compilei ele. Aqui está o meu programa. Como é que eu consigo ver se ele retornou 42 direito, hein? A gente pode tentar fazer isso aqui, ó. Era esse aqui mesmo? Como é que é? Não, deixa eu executar ele. Eu fiz um cat aqui, então peraí. 42. Obrigado, Luiz. Merci beaucoup. Então tá bom. Então a gente consegue compilar um programa. Tá bom? Eu vou mostrar outras coisas do programa. Deixa eu compilar um programa um pouquinho mais complicado para a gente ver coisas interessantes que eu consigo fazer aqui. De novo. Vocês lembram? Eu não falei que eu pego um programa, transformo o programa em AST, né, a árvore de sintaxe abstrata? Deixa eu tentar mostrar para vocês a AST. Vai abrir aqui também, novamente, cache, vai demorar um pouquinho. Gente, isso aqui é a AST de um programa em C. Eu nem mostrei o programa, né? Deixa eu mostrar o programa para vocês. É esse aqui. Assim, o que ele faz é totalmente material para a palestra, a gente só precisa do código. Okay? Então, isso aqui é a AST. Então, assim, o compilador, a primeira coisa que o compilador vê é isso, mas ele não vai ficar vendo só isso, não. Assim, ele vai ver coisas mais interessantes. Mas essa aqui é a primeira representação do programa, estrutura de dados. Okay? Então, deixa eu fechar essa parte aqui. Deixa eu mostrar para vocês o assembly do LLVM mesmo. O comando vai ser longo. Assim, ninguém digita assim, não. A gente normalmente faz uns scripts, né? Tipo, Clang é um script, faz um punhado de coisa. Mas aqui só para vocês verem. Então, vou gerar um arquivo .ll. Então, tem um arquivo C, eu vou gerar um arquivo LL. No esforço de fazer isso, ele vai gerar ST. Mas ele não usa, né? Depois que ele produz o LL, ele desmancha a ST. Então, isso aqui é o nosso programa em assembly do LLVM. Então, assim, essas instruções aqui são o que a gente chama de bytecodes. Vocês sabem por que quase toda representação intermediária tem esse nome de linguagem de bytecodes? Porque eles se mapeiam diretamente para bytes? Mais ou menos. Assim, hoje elas gastam mais que um byte, né? Mas quando surgiram, a ideia era essa, né? Cada instrução, de fato, tem um opcode que era o tamanho de um byte no máximo, né? Então, assim, hoje a gente chama essas coisas de bytecodes. Mas, enfim, então, isso aqui é o assembly do LLVM. Se a gente quiser vê-lo, né, de outras formas, a gente pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, isso aqui é o que a gente chama de CFG. Então, isso aqui é o deixa eu diminuir o tamanho dele. Isso aqui é o CFG daquele programa em C. Então, é a representação intermediária dele. A gente tem blocos básicos, que são essas coisas aqui, e a gente tem arestas,
Vocês sabem o que as arestas querem dizer? Hã? São os jumps, os saltos. Então, assim, de um bloco básico eu consigo para outros. Então, e as caixinhas com instruções, o que elas são? Deixa eu dar um zoom nelas aqui para vocês verem. É melhor aqui, quer ver? As caixinhas são blocos de instruções sequenciais. Então, assim, são instruções que se eu chegar na primeira, eu vou executar todas as outras. Assim, necessariamente, né? Não, vocês podem falar, mas o sistema operacional pode fazer preempção e tal. Não, mas assim, assumindo que não tem nada disso, né? Então, assim, chegou na primeira, a gente executa o resto todo. Então, isso é um bloco básico. Tá bom, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu mostrar outras coisas para vocês, outras formas de ver o programa. Então, assim, a gente vai ter uma maratona de visualização de programas, mas depois eu mostro outras coisas. Então, se eu quisesse, por exemplo, ver só gerar, né, esse arquivo .dot, eu poderia fazer -dot cfg. E aqui eu gerei um arquivo nessa linguagem de grafos chamada .dot. Então, assim, quando eu renderizo o programa, a gente tem aquele gráfico que eu vi antes. Deixa eu ver se tem alguma outra visualização que eu quero aqui. Deixa eu mostrar só os blocos básicos, sem as instruções. Então, espera aí, gente, aqui é o PDF. Então, isso aqui são os programas sem as instruções. Deixa eu separar esse programa em regiões aqui, deixa eu ver se eu consigo. Dot regions. Deixa eu ver. Reg identity. Ups. Reg identity.dot. Ele gerou assim, tá aqui não? Deixa eu pegar. Deve ter escrito. Não tem o ponto. Não. Então, deixa eu diminuir o tamanho aqui. Gente, alguém arrisca o racional de por que tem bloquinhos verdes, vermelhos e azuis aqui? Isso aqui a gente já está fazendo análise do código. Então, assim, antes eu só mostrei o assembly, né? Aqui eu já tenho o assembly numa versão que aconteceu um pouquinho de análise. Esses conjuntos de bloquinhos, será que eles são o quê? Hã? É nessa ideia de loop, né, de if, then else. Então, isso aqui são o que a gente chama de regiões que tem uma entrada única. Então, você só tem um jeito de é um conjunto, é um subgrafo, que eu só consigo entrar nele por um lado. Por que isso é importante, hein? Saber isso? Dependências de instruções? Assim, a gente pode ordenar topologicamente essas dependências. Então, assim, os que não são relacionados, dá para executar em paralelo. Então, o compilador otimizante, né, ele faz essas análises todas. É necessário saber o que são os laços, né, os loops. Então, eu posso tirar código invariante dos loops, né, mover para regiões mais externas. Então, aqui já é uma ferramenta de análise de código, né? É algo que a gente faz antes de fazer otimizações. Então, ele vai dar informações para o programa para ele poder ser otimizado. Mas continuemos nossa epopeia de visualizações. Uma última análise, então. Aí eu mostro outras coisas. Deixa eu ver aqui. Vou gerar um outro estudo de dados. Então, isso aqui, ficou pequenininho, né? Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui é uma árvore. Ups. É uma árvore de dominância. Então, assim, ela tem uma propriedade especial que ela mostra, né, quais os blocos que precisam ser executados para que outros possam ser executados. Então, se eu só consigo executar esse bloco aqui que eu vou marcar de vermelho, se eu executar esse bloco aqui que eu marquei de cor de rosa. Então, assim, isso chama árvore de dominância. Então, o compilador constrói a árvore de dominância para fazer vários outros tipos de análise. Por exemplo, se eu quero mudar código, né, código é invariante, eu tenho que colocar em regiões que são dominadas, né, por aquele código que eu estou subindo. Então, isso é uma outra forma de ver o programa.
Então, assim, essas ferramentas todas são partes, né, são ferramentas teóricas, inclusive. A árvore de dominância nem surgiu com compiladores, né? É mais essa coisa do Tardian, de grafos, né? Assim, lá dos anos 60, mas assim, é algo que a gente incorporou assim, no cinto de utilidades de quem trabalha com compiladores. As regiões, por exemplo, são aqui já um conceito de compiladores, né? Foi feito, inclusive, por uma mulher da IBM chamada Jeanne Ferrand. Ela descobriu, né, o algoritmo para transformar um programa em regiões, para encontrar as regiões maximais do programa, né? Então, tem uma teoria muito bonita por trás dessas coisas aqui. Deixa eu fechar aqui. Gente, então, assim, o OPT ele faz milhões de coisas. Ele tem, tipo, deve ter uns 200 passos diferentes. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Aumenta aqui. Então, todas essas coisas aqui são passos diferentes do OPT. Então, mas vejam bem, a gente já viu alguns o que eu falo passo é tipo algo que faz uma coisa com o programa. Você pega o programa e devolve o programa. Tipo uma linha de montagem, né? O compilador funciona. Então, a gente já viu alguns para visualizar o programa. Vocês acham que aqui vai ter mais o quê? Assim, o OPT consegue fazer mais o quê? Hã? Otimizar. Como? Otimizar. Ele pode otimizar, né? O OPT vem de Optimizer. Então, assim, ele consegue fazer vários tipos de otimização. Alguém consegue me dar um exemplo? Você consegue pensar em alguma otimização? Então, assim, a gente, quando programa, né, escreve lá 2, 3, 4, 42 no programa. Assim, notem que essas coisas, elas todas quase sempre vão sumir no assembly. Então, assim, quase sempre isso é propagado nessas variáveis que a gente inicializa com constantes. Quase sempre o compilador consegue embutir aquilo direto no código binário, né? A gente normalmente não vê aquilo. Então, essas constantes são propagadas. Aqui, então, deixa eu mostrar algumas para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar algumas linguagens que a gente consegue compilar com LLVM. Vocês lembram quais que eu falei? Rust, Julia. Vamos começar com Julia. Julia é a mais legal de todas. Aliás, vamos começar com Rust. Espera aí, deixa eu... Ô, gente, se eu digitar alguma coisa errada, vocês têm que dar tipo, imagina que vocês são tipo o breakpoint do depurador. Né? Aí vocês podem parar o programa. Fazer o main? Assim, o programa que calcula o fatorial de 10, ele não é o programa mais interessante, mas ele vai mostrar o que a gente quer. Então, alguém aqui programa em Rust? Alguém já programou em Rust? Quem nunca programou em Rust na vida? Tem que ser complemento. A Rust ainda vai encantar vocês. Mas programar em Rust é difícil, eu não recomendo, não. Tipo umas coisas triviais, igual fazer uma lista circular, assim, não tem jeito. O negócio que tem, né? Quem programa vai falar, não, mas faz interface nativa aqui, liga com C e tal. Mas o negócio é infernal. Mas então, assim, programa em Rust. Deixa eu compilá-lo com LLVM. Ó, esse aqui é o compilador de Rust. Então, assim, executa o programa, confere com o fatorial de 10, né? Ó, ups. Gente, desculpa aqui. Ó, isso aqui é o código que o compilador de Rust gerou. É meio tenso, né? Cheio de coisa. Deixa eu ver se tem fact aqui. Ó, a função fatorial, ela tá aqui. Assim, a gente consegue ver. Mas notem que assim, tem muito mais coisa aqui do que teria na versão fatorial em C, né?
Tipo assim, vamos tentar mostrar, deixa eu tentar mostrar para vocês o CFG aqui. Assim, o Rust vai gerar uns 30 CFGs aqui, a gente tem que encontrar o que a gente quer. Tá, então a gente tem que pegar um que tem fact aqui. Deixa eu... Não, peraí, deixa eu tirar esse ponto aqui. Também não. Deixa eu... Fact... Deixa eu pegar assim. Aham. Ó, vou tentar mostrar isso aqui. Ó, gente, isso aqui é a função fatorial de Rust. Assim que o LLVM gerou. Nota que tem umas caixinhas azuis aqui, escrito pânico. Vocês acham que elas servem para quê? Assim, em C não teria, né? Tipo, em C se alguma coisa der errado, deu errado. Hã? Assim, Rust é a linguagem que a gente fala que é segura, né? Tem tipagem segura. Então, assim, tudo que a gente faz, quase tudo, vai ter um if then else lá no código. Tipo, para ver se o programa não chegou em um estado indefinido, né? C não, C, C++, chegou em estado indefinido. Aí não tem as caixinhas, não. Então, assim, o programa tende a ser mais rápido, né? Mas, assim, vai ser menos seguro. Esse aqui é um programa o fatorial a partir de Rust, né? Do código Rust. Outro, deixa eu tentar mostrar outro para vocês. Ó, Júlia. Deixa eu só ver se os índices estão batendo aqui. Tem que ter dois, né? Um para o if e outro para a função. Então, fact de 10. Dá isso aqui. Se a gente quiser ver o código do LLVM, só tem que indicar o tipo que ela retorna, que é isso aqui. Isso aqui é o LLVM da linguagem. Então, assim, Rust também é compilado. Só que é compilado na hora, né? Tipo, assim, just in time. Então, a linguagem, ela pode ser interpretada também, mas ela pode ser compilada via LLVM. Se eu quiser ver o código x86, né, assim, para a máquina, vai ser native. Isso aqui é o código x86, tipo comove, essas coisas, registradores, né, AX e tal. Então, assim, é o código da máquina. Não minto, gente, né, x86, não, isso aqui vai ser ARM, essa máquina, esse computador é ARM. Então, é M1. Então, mas, enfim, isso aqui é Rust. Júlia. Um último, outra linguagem, e depois a gente fala de outras coisas. Tentem descobrir qual linguagem que é. Vocês já descobriram? A extensão não quer dizer nada. E aí, qual a linguagem? Essa vai ser Kotlin. Vamos ver se eu consigo compilar. Assim, esses avisos aqui normalmente é porque eu tenho duas instalações, mas eu acho que ele funcionou. Vamos ver aqui. Assim, funcionou. A gente pode ver o LLVM. Você sabe para que serve esse 2 maior aqui? Sim, ele vai gerar o bytecode na saída de erro. Aí a gente vai colocar nesse LL. Assim, se vocês achavam que o código assembly de Rust era complicado, deixa eu mostrar para vocês o código de Kotlin. Isso demora um pouquinho. Por que nós estamos direcionando o erro? Hã? Por que nós estamos direcionando o erro? É que eu queria colocar no arquivo. Então, o nosso fact está aqui, ó.
Deixa eu ver, é isso aqui mesmo? Então, assim, essa aqui é a função pact do Kotlin. Mas nota que o arquivo é gigantesco, ele tem 218 mil linhas. Assim, por que ele fica grande desse jeito, hein? Porque ele prepara as coisas para o mobile funcionar? Não, assim, aqui é compilado mesmo, não é nativo, né? Mas ele precisa das bibliotecas todas para funcionar. Então, assim, aqui vai linkar, né, com as bibliotecas do sistema operacional. Então, ele acaba incluindo essas coisas todas no programa, fica gigantesco. O programa em Rust fica grande também, mas assim, ele não precisa das bibliotecas, não. Mas ele gera um punhado de outras funçõezinhas auxiliares para encontrar as bibliotecas. Então, assim, acaba ficando muito grande. Kotlin, mas é diferente. Kotlin foi feita... alguém já vai falar de Kotlin? Alguém já, né? Alguns. Assim, qual que é o propósito da linguagem originalmente? Hã? Mais ou menos, né? Assim, Kotlin é uma linguagem que compete bem com Java, né? Mesmo nicho, inclusive. Ela é usada onde? Não, é assim, o Android não nativo, né? Assim, o Kotlin é usado na própria máquina virtual. Então, assim, a linguagem foi feita para ser compilada para JVM ou para o Delphic, né? Para o Android Runtime. Então, assim, não era uma linguagem que foi feita para ser compilada para ARM, né? Então, aqui o LLVM está compilando para ARM. Então, assim, é um propósito um pouco diferente. Mas, assim, em princípio, qualquer linguagem, ou a gente virtualiza ou a gente compila, né? Então, Kotlin é um exemplo disso. Esses são os programas em Kotlin que é difícil de compilar direito. Então, assim, o compilador ainda é experimental assim, da linguagem. Mas eu acho que era, assim, em termos de linguagem de programação, eu acho que era isso, né? Deixa eu mostrar mais algumas outras coisas. Deixa eu escrever um programa aqui. Vai ser um programa ingênuo, mas a gente vai fazer coisas com ele. Gente, vocês não programam assim não, né? Mas então, aqui tem um programa, ok? Então, que novamente é um programa ingênuo, eu gostaria de otimizá-lo. Então, o OPT tem milhões de otimizações, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou tentar escrever um comando cabalístico aqui. Assim, o que o comando faz não importa. O interessante é o resultado, se der certo. Se não tiver escrito nada errado, então vejam. Deixa eu voltar aqui. Gente, então, o que vocês acham que são esse punhado de coisas aqui, hein? São as otimizações do APT, quando eu compilo um programa nesse nível O3 de otimizações. Assim, o GCC também faz isso, sabe? Menos O1, menos O2, menos O3, menos OZ. Então, assim, o O3 é o que tem mais. Ele vai fazer um punhado de coisas. Vocês conseguem reconhecer alguma coisa aqui que talvez faça sentido? Assim, algum passo, algum nome que soe algum sino, mesmo que não soe muito alto? Hã? Correlated propagation? Mas essa não faz sentido nem para mim. Mas, não que seja parâmetro, mas... hã? Como é que é? O main to rag vai pegar essas coisas em memória e vai tentar colocar em registradores. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mais alguma? Hã? O loop simplify vai fazer um punhado de coisas com laço. Vai transformar esses laços quase todos parecidos com um while, um do while, sabe? A condição no final. Mas são as outras coisas também. Mais alguma? Hã? Tá, essa aqui eu sei o que é, mas ela também não faz sentido, não. Assim, ou não deveria, né? Mas, enfim, vamos ver algumas aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu já gerei o bytecode desse programa.
Ó, gente, o nosso assembly, ele está assim. Ó, então, vejam que assim, eu estou colocando umas coisas em memória, depois eu estou colocando a variável 17 nessa posição de memória, que chama C1. Então, assim, C1 é a posição de memória. Assim, veja, isso aqui é a assembly do LLVM, né? Mas nota que assim, é o nível mais alto, né? Tem tipo, novamente, né? As variáveis têm tipo. Cada variável tem um nome diferente. Então, assim, dá para fazer várias otimizações aqui. Por exemplo, eu estou colocando 17 em C1 e 25 em C2, e depois eu estou somando, depois estou carregando e depois somando. Assim, o código é extremamente estúpido, né? Assim, você coloca o 17 em C1 e depois carrega o C1 para essa variável que chama %0. Se dava para colocar o 17 direto nela, né? Então, assim, o LLVM faz essas coisas para a gente. Vamos tentar fazer algumas dessas coisas primeiro. Primeiro colocar memória em registradores, ok? Façamos isso. Então, essa foi o que vocês falaram, né? Ment reg. Menos S, menos O. Ó, vou colocar no mesmo arquivo, tá bom? Podia ter colocado num diferente, mas eu vou colocar no mesmo. Ó, então, assim, ficou pequenininho, né? Assim, antes tinha um punhado de coisa. Notem que o LLVM tem, assim, tem outras informações aqui também, né? São o que a gente chama de meta-informação. Ajuda a depurar o programa, por exemplo. Mas, enfim, então, assim, o programa aqui está pequenininho. Dá para fazer mais uma outra coisa óbvia, que seria o quê? Dá para resolver a soma em tempo de compilação, né? 17 mais 25 dá 42. Então, assim, a gente poderia pedir o compilador para fazer isso também. Então, deixa eu fazer isso aqui também. Early, CSE. Deixa eu colocar aqui .apt. Ó, gente, então vocês vejam que... Cadê meu mouse? Ó, vejam que aqui a gente está somando 42 e lá tem a instrução explícita. Então, assim, essa é uma otimização também. Então, assim, quando a gente escreve clang menos O3, ou GCC menos O3, ele vai fazer isso várias vezes, certo? Sobre o programa. E vai gerar um código, de fato, muito melhor. Assim, sem usar locas, por exemplo, né? Ele vai fazer essas coisas todas. Vamos ver essa representação intermediária. A gente pode até escrever, compilar diretamente ela, né? Deixa eu... quer ver? Vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever outro programa aqui, ingênuo, mas a gente vai programar na representação intermediária do LLVM. Ups. Ó, então aqui eu tenho um programa, ok? Em C. Vamos olhar o assembly desse programa aqui. Ó, isso aqui é o nosso programa, ok? Notem que... Quer ver? Deixa eu tentar colocar para vocês verem informação de depuração. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Como é que eu faço para colocar informação de depuração em GCC mesmo? Alguém sabe? É menos G. Então, quer ver? Vamos fazer um ir.g.ll. Ó, então, aqui está o programa original. Notem que o programa original ele é pequenininho, comparado com o programa com informação de depuração, que é assim, bem maior. Então, assim, aqui a gente consegue, por exemplo, saber o que cada instrução faz com cada linha. Então, se eu for depurar o programa, né, usando o LLDB ou o GDB, a gente consegue, por exemplo, colocar breakpoints no programa, a gente consegue ter essa relação entre instruções, assembly e linhas de código. Mas vamos lá, então. ir.ll. Ó, eu posso alterar o programa se eu quiser. Quer ver? Vamos tentar fazer o seguinte. Em vez de passar por ponteiro o programa... Só voltando aqui. Em vez de passar o parâmetro via ponteiro, vamos tentar passar igual passando por valor mesmo, né?
em vez de passar, assim, parece por referência, né, vamos tentar passar por valor. O programa vai ficar assim, ó. Assim, eu quero tentar fazer isso aqui, ó. Só que a gente vai fazer isso na IR. Então, a gente programa IR, ok? Então, tentemos fazer isso. Então, aqui vai ser I32, que é um inteiro de 32 bits. Acho que essas coisas vão estar todas aqui mais ou menos certas. Aqui eu vou estar somando a minha variável, que chama x, com 1, e eu estou retornando o add. E aqui eu não preciso mais alocar isso. Eu vou chamar a função direto, passando o 4. I32, 4. E return call. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo compilar isso, né? Ou interpretar, talvez. Por exemplo, gente, é possível que tenha a gente tenha colocado um bug na IR. Vamos ver se o negócio dá certo aqui. Echo, $. Deu, assim, cat. Então, assim, era a intenção, né? 4 mais 1. Então, assim, a gente consegue fazer isso. Vejam que o LLI é um interpretador de bytecodes. Então, assim, eu podia compilar também, mas eu posso interpretar os bytecodes diretamente. Okay? Assim, aproveitando os minutos finais aqui, deixa eu mostrar uns backends que o nosso LLVM tem. Então, de novo, assim, 6 arquiteturas, vocês conseguem falar? ARM já tem uma, que é inclusive a nativa desse computador. Tem RISC-V, que a gente falou. X86. Fala alguma mais esotérica, assim, o LLVM costuma ter. PTX, o LLVM tem. PowerPC ele vai ter também. Mais uma mais diferente, alguém falaria? Ele deve ter Alpha 32. Vamos ver aqui. Então, aliás, aqui, o LLC é o back-end, né? Vamos ver as arquiteturas aqui. Version. Ele tem todas essas arquiteturas aqui. Vamos ver se tem alfa, Luiz. Não tem não. Mas assim, ele tem várias, né? Se você joga um videogame, tem o Hexagon, tem MIPS, se vocês fazerem trabalho prático na universidade, tem Spark também, tem ARM, um ARM pequenininho que é o Thumb, tem WebAssembly, então assim, a gente consegue compilar os programas para executar no browser. Deixa eu tentar mostrar algumas dessas instruções. Vou tentar gerar código x86 aqui. É isso aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso programa. Cadê o mouse? É o nosso programa em x86. Então, tem o registrador de pilha, por exemplo, né? Tem a instrução para chamar a função. Essas coisas aqui são os nomes dos endereços de memória. Então, assim, é x86. Outra arquitetura. Por exemplo, ARM. A ARM vai ser desse próprio computador, né? Então, aqui estão... não, que deu errado aqui. Gente, desculpa, perdão. Então, assim, aqui já tem ARM, né? Que é outra filosofia de assembly. Então, isso aqui seriam código que executaria nas máquinas da Intel, por exemplo, né? Então, os registradores... esquece. Código ARM, que executaria nas máquinas ARM. Assim, ARM é tipo, no mundo dos dispositivos embarcados, hoje é o que tem, né? Vocês já leram, igual Asterix, não tem lá os romanos dominaram toda a Gália, aí sobrou um pedacinho assim, o pedacinho que sobrou é tipo MIPS, e o resto tudo é ARM, né? Então, assim, Império Romano, das arquiteturas. Então, MIPS, por exemplo, né, que é bem parecido com ARM, inclusive. Fazer um share, criar uma variável aqui, né? Mas, não, deu não. Deixa eu ver, vai ser MIPS. Deixa eu ver aqui, Esse argumento aí é .lf. não, verdade, gente, perdão.
Obrigado, Caio. Então tá o MIPS aqui. Ups. Ô, gente, ó, isso aqui é a Serra do Cipó, vocês gostam de fazer caminhada. Mas então, assim, aqui é código MIPS. Ok. RISC-V, né, assim, vai ter outras, né, por exemplo, acho que o RISC-V deve ser tipo 32. Então, assim, aqui vai ser código RISC-V. Okay? Então, assim, tem todos esses backends. Assim, o tempo está acabando, eu vou fazer o seguinte. Ó, então, a gente, assim, a gente viu várias coisas, né, do LLVM, mas, assim, para a gente, no laboratório de compiladores, o mais interessante é a gente ser capaz de criar passes no compilador. Assim, eu ser capaz de acoplar os meus passes, né, os que eu escrevo, ao compilador, e a gente faz isso o tempo todo. Assim, a maior parte dos nossos projetos de pesquisa são isso. A gente faz análise de segurança, por exemplo, a gente faz vários tipos de otimizações que surgiram aqui, inclusive, assim, algumas otimizações famosas do LLVM foram feitas na UFMG, tipo análise de divergência, que é usada na NVIDIA. Então, assim, isso são tudo passes, né? Deixa eu mostrar para vocês o que é um passo. É bem fácil de fazer. É um programa C++, essencialmente. Então, ó, isso aqui é onde eu escrevo os meus passos. Eu tinha feito isso aqui para mostrar para vocês. Ups. Ó, então, um passo é um arquivo C++, né? Ele tem uma classe. Aqui, nesse caso, estou fazendo um passo que funciona sobre funções. Aí, assim, é um arcabouço, essencialmente, né? Eu preciso reescrever um método chamado run-on-function. Então, aquele princípio de Hollywood, você sabe, de programação do JS? Sabe Hollywood? Você não escreva você, não te chame, não chame você. Então, a gente faz um método que vai ser chamado pelo arcabouço LLVM, que é esse run-on-function. Quer ver a implementação do run-on-function? Então, assim, eu faço pequenininho. O meu arquivo tem 25 linhas de código. E a implementação dele tem 15 linhas de código. Então, isso aqui é a implementação do meu run-on-function. Ô, gente, o que vocês acham que esse passo faz, hein? Fazer uma tabela, né? Tipo um histograma. A gente usa muito histogramas para fazer aprendizagem de máquina, né, com programas, para tipo, descobrir que programa é lindo, essas coisas, a gente acaba comparando os histogramas. Esse passo aqui conta os histogramas. Assim, eu consigo produzir os histogramas, né? O comando para usar ele é longo, né? Eu acho que tem script para fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Senão eu vou ter que escrever milhões de coisas assim, para carregar o passo, usar, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho implementado. Aplicar. Ó, eu tenho um script aqui. Então, assim, vejam que eu tenho assim, milhões de comandos, né, que eu preciso fazer. Mas deixa eu ver se eu consigo executar esse script. Gente, eu testei ele hoje de manhã, não. Eu preciso de um programa, né? Vamos pensar aqui. Vai ser teste.c. Assim, tem um ads e um reds, né? Vamos ver os outros que eu tenho aqui. Ó, tem esse file, deixa eu só dar um catch nele aqui. Assim, um programa um pouco maior, quer ver? Então, se eu for contar os opcodes dele, nossa, é otimizado, só fica isso, né? Vou escrever um programa maior. Ó, então, assim, tem vários opcodes diferentes, que é o que eu passo a passo. Então, só mostrando para vocês de novo. Então,
contar os passos, né, vai guardar todos, vai contar os opcodes, vai guardar todos numa tabela, e depois ele imprime assim, essas coisas. Então, assim, e nota que isso é interposto no pipeline do apt. Então, assim, o apt vai fazer várias coisas com o programa, entre outras coisas, ele vai invocar um passo. Então, assim, do ponto de vista de programação, ele funciona como um decorador, sabe? Você pode fazer um projeto decorador. Então, assim, um passo pega o programa e devolve outro programa, passa para o próximo passo e por aí vai. Gente, então, assim, essencialmente era o que eu tinha para falar sobre o LLVM. Vocês têm perguntas além dos 5 minutos? Sim, Gael. Sim, então assim, a gente consegue fazer passos, né, e incorporar o LLVM, e a gente consegue fazer passos e incorporar o Clang também, para analisar C ou C++, por exemplo. A gente tem um curso de LLVM no YouTube, e a parte do colocar passos no Clang, foi inclusive a Cissa que fez, ficou top das galáxias. Então assim, a gente consegue colocar análises para encontrar bugs em programa C, por exemplo. A gente consegue fazer passos para otimizar os programas. Então, assim, lá no laboratório de compiladores, a gente faz vários desses passos. A gente vai incorporando isso ao LLVM. Pode ser para analisar C, analisar Rust, qualquer coisa que compila para IR do LLVM. Mais dúvidas ou comentários? Sim. Tem duas vertentes aqui. Então, assim, linguagens de programação assim, mudaram muito, né, por causa de aprendizagem automática. E a aprendizagem automática também, de fato, tem contribuído muitos problemas para a ciência de compiladores. Né? Então, por exemplo, uma coisa que está super na moda é saber se um programa contém malware, por exemplo. Então, você sabe como é que funciona o antivírus? Ele assim, vai pegando os keygram, assim, uns pedacinhos do programa e faz um hash. A gente pega sequências de 3 instruções ou 3 tokens, né, faz hash de vários daqueles, né, compara. Aí, assim, se tem uma quantidade muito grande de colisões, com a assinatura que a gente já conhece, é possível que seja vírus. Né? Mas, assim, hoje a gente tem descoberto formas muito mais efetivas de descobrir vírus. Por exemplo, eu posso pegar os opcodes, né, os histogramas de instruções, e usar isso para fazer regressão. Tipo, eu posso, assim, essa tabela aqui, ou próxima dessa tabela, é o Mirai, que é o malware. Ou então é um stucknet. Ou então é alguma outra coisa. Então, assim, é um problema de regressão que é assim, bastante usado em linguagem de programação, por exemplo. Ou então, vocês lembram que eu mostrei o OPT, né, as otimizações do OPT em -O3? Tem 275 passes. Assim, quando eu escrevo Clang -O3, ele vai executar 275 passes em cima do programa. Alguns são repetidos. Então, assim, ele vai produzir um programa melhor. Só que a ordem desses passos é importante. E a qualidade deles é importante também. Eu posso tirar um ou colocar outro. Nem todos os passos são positivos. Então, encontrar a melhor sequência é um problema, assim, bom, indecidível, porque o espaço é infinito, né? Mas, então, assim, normalmente essa sequência é encontrada de forma estatística. Então, assim, a gente pega milhares de programas, compila com várias sequências diferentes e vai vendo quais são as melhores. Então, assim, para um certo programa, uma sequência é melhor, para um outro, uma sequência diferente é melhor. Então, assim, claramente, né, é um problema de regressão estatística, né, simbólica. Eu tenho as otimizações diferentes, né, que é algo que é feito também. Uma coisa que é interessante que, assim, para esses métodos de aprendizagem de máquina, precisam de dados. Né? Então, assim, tem muito programa no mundo, mas não tem tanto programa executável no mundo. Então, assim, gerar os benchmarks é um projeto de pesquisa também, é um projeto que a gente faz. Hoje, o maior conjunto de benchmarks para a regressão em C foi feito no laboratório de compiladores. A gente tem 1 milhão de programas que compilam. Então, a gente baixa tudo do GitHub, faz a inferência de tipos, né, reconstrói eles todos, e eles vão compilando. Inclusive, foi o Jerônimo que fez a página do Angabench para fazer funcionar. Mas, gente, então, assim, tem vários projetos legais envolvendo a aprendizagem automática e linguagem de programação. Outras perguntas? Crafting Interpreters.
Ele é feito por um engenheiro chamado Robert Nystrom. Ele trabalhava na Google e depois ele foi trabalhar fazendo videogames. Mas então, assim, é um arch-hacker no Reddit. E o livro é aberto, vocês baixam lá. E é o melhor livro de compiladores que eu conheço. Gente, com isso a gente fecha essa palestra, né? A próxima vai começar em 90 segundos.